Emocionante. Faxineira salva gêmeos em perigo, mas o que ela descobre é incrível e transformador. A chuva torrencial caía em São Paulo, como se o céu quisesse lavar as mágoas da cidade. Ana, uma faxineira de 34 anos, movia-se rapidamente pela casa luxuosa de uma cliente, seus pensamentos sempre voltados para Lucas e Sofia, os filhos que ela amava mais do que tudo. Espero que hoje eu consiga comprar algumas balas para eles, pensava, enquanto limpava o chão, sonhando com aqueles sorrisos iluminados que a faziam enfrentar cada dia pesado de trabalho. De repente, os trovões roncavam como animais enfurecidos, e gritos agudos cortaram o ar. Ana parou. Os gritos vinham da casa ao lado. Sem pensar, puxou a porta e correu para a casa da vizinha. A água subia, e ela não hesitava. O medo foi deixado para trás enquanto o instinto materno a guiava. O coração batia forte, cada batida era um grito de urgência. Por favor, me deixem chegar a tempo, sussurrou entre dentes enquanto se enfiava na casa alagada. A água a atingia até o peito, enquanto seu olhar fixava os gêmeos, que estavam pálidos e apavorados em um quarto inundado. Quando ela os viu, um flash de lembrança a atingiu como um raio. Eram filhos de Miguel, seu primeiro amor, que havia partido há anos deixando um vazio imenso em seu coração. O desespero tomou conta de sua mente, misturado a um turbilhão de emoções que ela pensava ter enterrado. Ela não sabia que o amor de sua vida havia construído uma nova família. Eu vou te ajudar, meus pequenos, gritou, puxando-os para perto de si. Assim que os tirou da água, uma onda de admiração tomou conta dos vizinhos que se juntaram, movidos pela coragem de Ana. Olhares antes indiferentes agora se transformavam em sorrisos de gratidão. Ela é uma heroína, murmurou alguém no fundo, e Ana sentiu o peso de suas lutas se desvanecer um pouco. Era como se aquela ação heróica transformasse sua imagem de faxineira em alguém muito maior, mais forte. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nos dias seguintes, Ana se viu mais próxima dos gêmeos, revivendo momentos que pensou ter deixado para trás. Cada risada e cada olhar de inocência a atraíam de volta aos sonhos que havia abandonado. Mas ao mesmo tempo a presença de Miguel se tornava mais palpável em sua vida, um eco de um amor que nunca se apagou. A pressão emocional crescia dentro dela. Valeria a pena abrir seu coração novamente? Os dias passavam, e Ana se via diante de um dilema. Poderia ela tomar as rédeas de sua vida e reescrever sua história, ou ficaria presa ao passado que tanto a feriu? A história bate à porta da transformação, enquanto um novo dia amanhece. Ana estava na varanda de casa, respirando fundo, quando o inesperado acontece. Miguel aparece, com um olhar cheio de dúvidas e anseios, indeciso entre as memórias e as esperanças. O tempo parecia congelar enquanto os olhares se cruzavam, carregando promessas e medos. O que ela diria a ele? O que o futuro reservava? Uma nova jornada começaria, mas até onde eles seriam capazes de ir juntos? O silêncio pairava entre Ana e Miguel, como uma dança de sentimentos não ditos. O vento leve arrastava algumas folhas secas, e a chuva havia cessado, mas a tempestade que se formava dentro de Ana era forte. O olhar de Miguel parava em seu rosto, buscando entender as mudanças que aconteceram não apenas nele, mas também nela. Eu vi o que você fez, ele começou, a voz embargada pela emoção. Foi incrível. Você salvou os meus filhos, Ana. As palavras dele pareciam dar vida a um passado que ela tanto queria esquecer, mas também ansiava por reviver. O orgulho e o amor verdadeiro estavam ali juntos como um estado latente aguardando a oportunidade de florescer novamente. Eles precisavam de ajuda, Ana respondeu, tentando disfarçar a saudade em sua voz. Eu não consegui ficar parada. A coragem parecia escorregar entre seus dedos, enquanto lembranças dos dois, da risada de Miguel e de como o olhar dele a fazia sentir-se viva, invadiam sua mente. Ela não sabia se tinha o direito de sentir tudo isso. A vida tinha sido dura e as dificuldades transformaram a menina sonhadora que havia sido em uma mulher resistente e desgastada, mas ainda cheia de amor. Miguel a observava, a confusão refletida em seus olhos. Sabia que as palavras certas ainda estariam por vir. Naquele instante, ele apenas a queria ali, presente. Bora tomar um café? Temos muito o que conversar, ele sugeriu, tentando iluminar a tensão que pairava no ar.
Ana hesitou, mas aquele convite soou como uma abertura a uma brecha na parede que havia construído ao longo dos anos. O caminho até a cafeteria era repleto de lembranças. O cheiro do café fresco e dos biscoitos de chocolate lhe traziam à mente momentos dos dois juntos, rindo e sonhando sobre o futuro que agora parecia tão distante. Ao entrarem, a aura do lugar, com seus sorrisos e murmúrios, repentinamente fez com que o passado parecesse um livro empoeirado, pronto para ser reaberto. Enquanto estavam sentados, o nervosismo inicial de Ana começava a dar lugar a algo diferente. As palavras de Miguel fluíam, e a cada frase, pedaço de seu coração começava a se soltar. Eu nunca consegui esquecer você, Ana. E com o tempo percebi que o que construí não era o que realmente desejava. Eu quis que você estivesse ao meu lado. Eu sempre pensei em nós. Ana sentiu o calor das lágrimas em seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de esperança e, quem sabe, amor. Ela olhou bem dentro dos olhos dele, buscando respostas que se haviam se perdido, agora pareciam se alinhar novamente. Miguel, não é tão simples. Tanta coisa aconteceu. A conversa prosseguiu, entre risadas nervosas e silêncios carregados. Cada palavra trazia à tona os desafios que enfrentaram e os caminhos que tomaram. Ana revelava parte de sua alma, e Miguel fazia o mesmo, revelando suas fraquezas e inseguranças que a vida lhe impôs. Porém, no fundo, havia um rico entendimento entre eles, um reconhecimento de que ambos ainda guardavam uma fragilidade que os tornava humanos. Em meio a tudo isso, Ana percebeu que o passado poderia ser uma ponte para um novo começo. Enquanto os dois deixavam a cafeteria, um som de sirene cortou o ar. Olharam-se nervosos. No horizonte, uma viatura da polícia se aproximava rapidamente, e a expressão na expressão de Miguel mudava. Ana sentiu seu coração disparar. Algo não estava certo. O que está acontecendo, Miguel? Perguntou com um aperto no peito. O que seria mais uma jornada para o reencontro poderia, de repente, se transformar em algo completamente diferente. E ali, sob um céu limpo que ainda carregava as marcas da tempestade, ambos sabiam que o que estava por vir mudaria tudo. O que eles descobrirão a seguir? O som da sirene se intensificou, ecoando como se a cidade estivesse prendendo a respiração. Miguel, com o rosto pálido, fez um movimento involuntário, como se quisesse proteger Ana de algo que ele já pressentia. Vem, precisamos sair daqui, ele disse com pressa, puxando-a pela mão. O coração de Ana disparava. Aquelas poucas palavras traziam um arrepio, uma sensação de que grandes mudanças estavam a caminho. Por quê? O que está acontecendo, Miguel? Insistiu Ana, embora soubesse que sua intuição estava apontando para algo mais sombrio. Ele hesitou, olhando para a viatura se aproximando, e finalmente falou: Eu posso ter me metido em algo. Coisas que eu achei que tinha deixado para trás. Os olhos dela estreitaram. A voz de Miguel era como um eco distante, mas suas palavras queimavam como fogo. Você não está em perigo, está? Seus filhos, ela começou, mas ele a interrompeu. Não é sobre eles. É sobre mim, sobre decisões que tomei e que agora estão voltando para me assombrar. Eu realmente não sei como te explicar, mas eu posso estar envolvido em uma investigação. Ele respondeu, a última palavra pesando no ar entre os dois. Ana sentiu uma onda de confusão misturada com o desejo de protegê-lo. Isso significa que você pode ser preso? Por que não me contou antes? A raiva e o desespero se misturaram em sua voz, enquanto o puxava para mais perto. A necessidade de compreender o que estava acontecendo naquele momento se tornava cada vez mais urgente. Miguel suspirou fundo, porque eu não tinha certeza se isso me afetaria ou não. Queria acreditar que poderia seguir em frente, que poderia ter uma vida normal, mas o passado nunca esquece, não é? Se vocês tiverem problemas, nós podemos enfrentar isso juntos. Eu sempre estarei ao seu lado. Ana soltou, sentindo como se um novo propósito a preenchesse. As inseguranças que a haviam aprisionado estavam começando a se desfazer diante daquela nova realidade. A viatura parou, e 2 policiais saíram, um deles se dirigindo rapidamente em direção a eles. O olhar de Miguel foi instantaneamente de preocupação para determinação. Ana, continue andando. Eu vou lidar com isso. Não, Miguel, não posso deixar você sozinho, protestou Ana, sentindo o pânico tomar conta. O oficial se aproximou e Miguel, em um gesto involuntário de proteção, ergueu as mãos, como se pudesse interromper a situação com aquele pequeno ato. As palavras não saíam. Um dos policiais olhou para eles, e Ana podia ver que, ao contrário do que imaginara, aquilo era mais sério do que um simples aviso. Senhor Miguel, precisamos falar com você sobre um incidente que ocorreu ontem à noite. Você é uma pessoa de interesse. O mundo em volta parecia desvanecer enquanto Ana sentia seu coração gelar. Era como se o tempo tivesse parado.
Ela olhou para os olhos de Miguel, na esperança de encontrar um fio de esperança, uma resposta que indicasse que tudo ficaria bem. Mas em vez disso viu a própria luta refletida em seu olhar. Carlos, o policial, começou a se aproximar, e Ana sentiu que a situação não era apenas uma questão de legalidade, mas uma ameaça ao que eles estavam tentando reconstruir juntos. Por favor, confie em mim. Eu vou voltar, Miguel murmurou, e antes que ela pudesse responder, o policial tomou sua mão e o conduziu para longe, deixando Ana paralisada na calçada, seu coração em 1000 pedaços. O que seriam minutos de desespero se arrastavam para horas. A incerteza a consumia. O que teria acontecido? O que ela faria sem ele? Com a mente a mil, Ana mergulhou em suas memórias e, nesse momento, percebeu que o amor que sentia não era apenas um filtro para o passado, mas um combustível para enfrentar o futuro. E assim, com um novo propósito queimando em seu interior, Ana decidiu que não iria esperar por Miguel. Era hora de agir. Mas a primeira pergunta que a atormentava era: que segredos estavam enterrados nas sombras daquela investigação? Uma nova revelação a aguardava, e sua vida estava prestes a mudar novamente. O que ela descobrirá? Seguir a levaria ao inesperado. Ana sentiu o coração acelerar e a respiração se tornar irregular. O tic-tac do relógio na vitrine da loja ao lado parecia aumentar o peso do tempo. O que poderia ter acontecido com Miguel? Ele estava em apuros, e isso a consumia. Não era apenas o medo de perdê-lo, mas a incerteza do futuro deles que a paralisava. Ela decidiu que não podia ficar parada. Seguir Miguel parecia a única opção. Por um momento hesitou. E se as coisas piorassem? E se a verdade revelasse algo que não conseguiria lidar? Mas com um impulso de coragem, ela se lançou em direção à delegacia, onde sabia que estaria Miguel. Cada passo que dava parecia mais firme à medida que a determinação crescia. Ao chegar à delegacia, o ambiente era tenso. Pessoas entravam e saíam, algumas com rostos cansados, outras com expressões preocupadas. Ana se sentiu pequena, mas estava decidida. Se Miguel precisava dela, ela não hesitaria. Com licença, onde posso encontrar o Sr. Miguel? Perguntou, tentando manter a voz estável. Um jovem policial com os olhos cansados olhou para ela. Ele parecia perplexo com a urgência em seu olhar. Se você está procurando por ele, deve direcionar-se à sala de interrogatório. Mas você não pode entrar, começou a dizer o policial, mas Ana não escutou mais. O que vinha à frente era uma linha invisível que ela estava disposta a cruzar. Eu preciso dele. Ele não fez nada de errado. Gritou, sentindo a frustração explodir. As murmurações da sala cercavam, e algumas cabeças se viraram curiosas. O policial, percebendo a intensidade em sua voz, hesitou. Espere aqui, disse ele, recuando um pouco. Ana não tinha ideia do que estava por vir, mas cada segundo parecia uma eternidade. Sua mente flutuava entre os momentos que passaram juntos, risadas em tardes ensolaradas, o calor de suas mãos se entrelaçando. E, acima de tudo, o compromisso que haviam selado um com o outro. O peso dos segredos parecia agora ainda mais significativo. Após uma espera angustiante, o policial retornou com uma expressão mais rígida. Você pode entrar, mas não sei se é o que você realmente deseja fazer. Ana sentiu o estômago revirar. O que ela encontraria lá? Mas a necessidade de estar com Miguel superava seu medo. Ela respirou fundo e seguiu o policial pelos corredores frios e brancos da delegacia. Ao abrir a porta da sala de interrogatório, seu coração parou. Miguel estava sentado à mesa, uma expressão preocupada em seu rosto. Os olhos dele brilharam ao vê-la, mas logo se transformaram em preocupação. Ana, o que você está fazendo aqui? Eu vim te ajudar. Nós vamos resolver isso juntos, respondeu ela decidida. Mas a cena diante deles rapidamente desmoronou. Miguel estava cercado por fotógrafos e jornalistas, todos apostos para capturar o momento. Cuidado, não podemos deixar que isso fique fora de controle. O que você sabe sobre a investigação? Ele a alertou, mas o próprio medo em sua voz fez o coração dela gelar. Com cada palavra que trocavam, a realidade da investigação começava a se formar. Há uma rede de mentiras e segredos que poderiam não só impactar Miguel, mas também colocá-los em risco. Ana percebeu que estava prestes a entrar em um território sombrio, onde poderia haver algo muito mais profundo do que ela nunca imaginara. Sentindo a tensão aumentar, ela decidiu que precisava descobrir o que realmente estava por trás daquela investigação. Seria um caminho cheio de desafios, mas o amor que sentia a impulsionava. Assim, com um brilho decidido nos olhos, virou-se para Miguel e sussurrou: vamos descobrir a verdade. Juntos. Mas o que ela não esperava era que essa busca pela verdade a levaria a um segredo que mudaria tudo novamente.
Um segredo que até então permanecia escondido nas sombras, aguardando o momento perfeito para ser revelado. O olhar de Miguel penetrava profundamente nos olhos de Ana, procurando conforto em meio ao caos. Ela podia sentir a pressão daquela sala, onde os repórteres aguardavam uma chance de transformá-los em manchete. Mas o que realmente importava neste momento era a verdade que se escondia por trás daquela investigação. O que estava acontecendo? O que ele tinha se metido? Você precisa me contar tudo, Miguel. Não posso te ajudar se não souber o que está acontecendo, ela implorou, com a voz quase um sussurro. O jovem respirou fundo, hesitando antes de responder. Às vezes a verdade é mais complicada do que parece, Ana. Existe algo que eu não contei para você. As palavras ponteavam no ar como se fossem facas, cortando o silêncio em pedaços. A expressão de Miguel fez seu coração acelerar mais uma vez. Uma pessoa muito próxima está envolvida. Não sei se posso confiar, mas você precisa saber. Ana mordeu o lábio, a preocupação escrita em seu rosto. Miguel, eu confio em você. Por favor, me diga. Eu estou aqui para te apoiar, não importa o que aconteça. Ele olhou ao redor, observando os repórteres impacientes do lado de fora. Com um gesto de cabeça, ele sinalizou para que Ana se aproximasse. Ok, escute um dossiê. Eu não tinha ideia de como isso funcionava antes, mas eu entrei nesse esquema para tentar ajudar alguém. Ninguém estava suposto a ser ferido, só queria fazer o certo. Ana franziu a testa preocupada. Que esquema? O que está acontecendo? A voz de Miguel se baixou ainda mais, quase inaudível. Um lugar, uma organização que faz negócios sujos. Eu pensei que ajudaria uma amiga, mas tudo saiu do controle. Os olhos dele brilharam com lágrimas que ele se esforçava para conter. Ela me procurou pedindo ajuda e eu não consegui dizer não. Fui facilmente enredado nessa trama. Ana se sentiu presa em uma tempestade. Essa amiga, quem é ela? O que ela quer? Eu não sei se posso falar o nome. Não posso arriscar mais vidas, Ana, disse ele, a angústia reverberando em suas palavras. Eles estão por trás de coisas que não consigo explicar. Terminei me metendo em algo muito maior do que eu tinha planejado. Ana sentiu o corpo gelar ao reconhecer a gravidade da situação. A ideia de que um círculo de perigos tão próximos poderia ter se formado à sua volta deixava seu estômago embrulhado. Precisamos ir à polícia. Precisamos parar isso antes que fique ainda pior. E se eles forem parte disso? Miguel disse, sua voz carregada de desespero e dúvida. Eles podem já estar envolvidos e não podemos arriscar. O silêncio pairou entre eles, o peso da desconfiança moldando o espaço ao redor. A realidade do que enfrentavam se tornava cada vez mais sufocante. Temos que pensar em algo, Miguel. Você não está sozinho nessa. Vamos obter provas, algo que possa nos ajudar a expor a verdade. A paixão nas palavras de Ana crescia a cada instante. Ela se lembrou do que Miguel significava para ela e do desejo de proteger tudo que construíram juntos. Mas como? Como vamos conseguir isso? Ele perguntou, a esperança começando a brilhar nas sombras da incerteza. Eu não sei, mas vou descobrir. Não vamos ser derrotados por isso, disse ela, determinada. Precisamos ter aliados. Alguém que entenda desse mundo. Miguel olhou para ela, a luz daquela determinação refletindo em seus olhos. Era como se um novo plano surgisse, um fio de esperança em meio a tanta escuridão. No seu trabalho, você pode falar com alguém que confia? Ele fez uma pausa, buscando as palavras. Você acha que pode conseguir um encontro com um dos detetives? Ana sentiu, a ideia criando forma em sua mente. Essa pode ser a nossa chance. Mas no fundo, uma preocupação persistia. O que mais ela descobriria? Quais segredos mais estariam escondidos nas sombras? No instante em que se preparavam para enfrentar esse mundo desconhecido, Ana sentiu que algo maior estava por vir. Algo que testaria não apenas a força de seu amor, mas também tudo pelo que lutavam. A verdade estava prestes a ser revelada, mas e se essa revelação fosse mais devastadora do que poderiam suportar? O caminho à frente estava cheio de incertezas, uma jornada que poderia alterar seus destinos para sempre. Ana mal conseguia dormir naquela noite, os pensamentos girando freneticamente na sua mente. As informações que Miguel revelou a consumiam. Um dossiê, uma organização secreta. Tudo isso parecia tão surreal. Mas era a única verdade que ela tinha no momento. Com o coração pesado, ela se levantou da cama e olhou pela janela. As ruas estavam vazias, envoltas em uma névoa leve e engeldante, como se a cidade estivesse escondendo seus próprios segredos. Decidida a agir, Ana vestiu-se rapidamente e pegou o celular. Ela já tinha em mente quem poderia ajudá-la. Seria um desafio, mas não mais do que os que já enfrentará ao lado de Miguel.
Ela revelou o plano e, após algumas mensagens rápidas, ficou animada com a resposta. Seria uma reunião com Letícia, uma detetive que conhecia bem o submundo em que Miguel estava se envolvendo. Letícia tinha fama de ser implacável e competente. Se alguém pudesse ajudá-los, seria ela. Quando Ana chegou ao café marcado, sua ansiedade aumentou. O cheiro do café fresco e os murmúrios suaves ao fundo não conseguiam acalmar seu coração acelerado. Ela se sentou em uma mesa estrategicamente posicionada, a visão clara da porta, e esperou. Cada minuto parecia uma eternidade. Finalmente Letícia entrou. Comanda e confiante, ela se aproximou e cumprimentou Ana com um aceno de cabeça. Desculpe a demora. O trânsito estava uma loucura, ela disse, sentando-se. No entanto, o olhar de Letícia rapidamente se transformou em preocupação ao perceber a tensão no rosto de Ana. Sobre o que precisamos falar? Letícia perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Ana respirou fundo, sentindo a gravidade da situação. Preciso falar sobre Miguel. Ele está em apuros e acha que pode haver algo muito maior em jogo. O olhar da detetive endureceu, e Ana percebeu que cada palavra contada seria um passo numa dança perigosa. Ao descrever a história de Miguel, as pressões que o cercavam e a possibilidade de uma organização criminosa, ela viu a expressão de Letícia se alterar de interesse a receio. Você entende que isso pode ser muito complicado, Letícia disse, seu tom sério. Essas situações são delicadas. Uma vez que nos envolvemos, não tem como voltar atrás. Mas Ana não hesitou. Nós não temos escolha. Miguel e eu não podemos enfrentar isso sozinhos. Precisamos de você. Ele não é o único em risco. Pessoas inocentes podem se machucar. Letícia analisou a determinação de Ana e, após uma longa pausa, assentiu. Muito bem. Eu vou te ajudar. Precisamos entrar em contato com Miguel e tentar reunir todas as informações possíveis. Ana sentiu um alívio, mesmo que temporário. No entanto, uma sombra de dúvida pairava sobre sua mente. O que mais ela poderia descobrir sobre Miguel? Havia algo que ela ainda não entendia. Com o plano em andamento, elas começaram a discutir estratégias, mas a apreensão não deixou Ana. E se alguém estivesse observando? As conversas não foram longas, mas cada palavra tinha um peso significativo. Desde o plano de contatar Miguel até como proceder com a polícia, tudo estava interligado a um jogo maior que estava além da compreensão de Ana. Na saída do café, o clima parecia mais tenso do que antes. Até os sons da cidade pareciam mais agudos, como se a vida pulsasse mais rápido. Ana se despediu de Letícia e caminhou em direção à sua casa, uma sensação de pressentimento a acompanhando. O que mais estava por trás daquele dossiê? E acima de tudo, quem eram as pessoas que ameaçavam o que ela mais amava? Enquanto sua mente se enchia de dúvidas, um pensamento cortante atravessou seu coração. E se você não conhecer a verdade, mais vidas poderão ser destruídas. O desespero e a urgência a empurravam a buscar respostas. Quando Ana virou a esquina, ela notou uma figura familiar. Era Miguel, esperando por ela. O alívio e a alegria se misturaram, mas ele parecia diferente. Seus olhos carregavam um fardo que ia além do que ela poderia imaginar. Miguel! Ela correu até ele, mas assim que se aproximou, sentiu a onda de tensão que o cercava. Precisamos conversar, é sobre o que descobrimos. Os olhos de Miguel se cruzaram com os dela, mas havia algo mais neles, um brilho de algo que ela não reconhecia. Ana, você não vai acreditar no que eu descobri. O coração dela disparou. O que mais ele poderia revelar? Quais verdades estavam prestes a vir à tona? O olhar de Miguel brilhava de uma maneira que Ana nunca tinha visto antes, uma mistura de esperança e desespero. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para compartilhar algo que poderia mudar o rumo de suas vidas. Eu consegui acessar o dossiê completo, disse Miguel, passando a mão pelo cabelo nervosamente. Tem mais do que você pode imaginar. Não é só uma organização, há várias pessoas envolvidas. E isso vai mais longe do que pensei. Ana sentiu um nó na garganta. A pressa em ouvir as informações parecia quase palpável. O que tem lá? O que você viu? Miguel olhou ao redor, como se as paredes do café pudessem ter orelhas. Fui até a casa de um informante e encontrei tudo lá. Nomes, datas, transações. Eles estão operando em várias áreas da cidade. E não é só tráfico de drogas. É muito pior. Tempestades de corrupção e lavagem de dinheiro. Ana, isso pode afetar muita gente. Um frio percorreu a espinha dela. Ana sempre soube que o mundo tinha suas sombras, mas agora parecia que estavam encarando um monstro. E a Letícia? Ela pode ajudar? Precisamos fazer isso juntos. Ela é boa, mas talvez não o suficiente se não tivermos todas as informações. Miguel respondeu, sua voz tensa. Ele levou um momento para se recompor.
Tem uma pessoa que pode agregar mais dados, alguém que conhece a fundo esse submundo. A curiosidade de Ana ardia como fogo. Quem é? Um antigo parceiro que se afastou desse mundo, mas tem ativos valiosos. Sabia onde poderia encontrar documentos cruciais. Ele pode ser nossa única chance de reunir essa trama. Miguel hesitou, o peso da responsabilidade visível em sua expressão. Mas tem um risco. Ele não é confiável. Estive com ele algumas vezes no passado, e não posso garantir que ele não esteja jogando para dois lados. Ana absorveu a informação, sua mente girando. Não podemos deixar essa oportunidade passar. Se o que você diz é verdade, vidas estão em jogo. Precisamos ir atrás dele. Miguel concordou, mas seu olhar ainda estava carregado de receio. Vou precisar da sua ajuda. Não posso fazer isso sozinho e não quero colocá-la em perigo, Ana. Ela tocou seu braço, solidificando a conexão entre eles. Nós vamos dar um jeito. Não temos escolha, e não vou te deixar enfrentar isso sozinha. Se estamos juntos, podemos vencer. O compromisso entre eles parecia mais forte, mas Ana sentiu a urgência afundar ainda mais em seu coração. O caminho à frente estava repleto de incertezas, e a sombra do desconhecido espreitava a cada passo. Com isso, era a hora de agir e enfrentar o que estava por vir. As horas se arrastaram enquanto eles se preparavam. O encontro foi marcado, e a expectativa mudou de ansiedade para determinação. Ana não ousava imaginar o que mais poderia sair dessa jornada, mas a ideia de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento a fazia sentir como se estivesse em uma montanha-russa emocional. Assim que chegou a hora do encontro, os dois se dirigiram a um bar escondido no centro. A localização que escolheram parecia um labirinto de paredes cobertas de grafite e luzes baixas, um lugar onde as sombras dançavam em ritmo frenético. Miguel trocou olhares cautelosos, e seu coração disparou ao entrar. Então, o homem que esperavam apareceu. Ele não era exatamente o que esperavam. Tinha um sorriso confiante, mas havia algo obscuro em seus olhos. Vocês vieram me procurar, ele disse, as palavras ecoando no ambiente sombrio. Ana sentia o gelo se formando no peito. As respostas que buscavam estavam bem ali, mas a maneira como tudo poderia se desenrolar era imprevisível. O que esse homem tinha a oferecer poderia ser a chave para desvendar a verdade. Mas e se ele estivesse jogando um jogo mais profundo? Estamos em busca de informações, Miguel falou de forma direta, sem rodeios. Precisamos saber sobre a organização. O sorriso do homem se alargou, mas havia um brilho de malícia. Então vamos ver até onde vocês estão dispostos a ir para descobrir a verdade. O tempo parecia parar. O que viria em seguida poderia ser a libertação ou a condenação deles. Ana trocou um olhar com Miguel. Eles podiam estar prestes a cruzar uma linha da qual talvez não houvesse retorno. Ana engoliu em seco, seu coração batendo forte no peito. A tensão no ar era densa, quase elétrico. O homem à sua frente, de sorriso fácil, parecia estar jogando com suas vidas como se fossem peças de um tabuleiro. E o que você quer em troca? Miguel perguntou direto, como sempre. Ah, meu amigo, o homem inclinou ligeiramente a cabeça, analisando Miguel com um olhar que misturava desprezo e diversão. Não estou aqui para dar nada de graça. Todo mundo tem um preço. E o de vocês pode ser bem alto. Ana sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Estamos aqui para descobrir a verdade. O que quer que seja, vale a pena, disse ela, tentando passar firmeza em sua voz, mesmo com a incerteza batendo à porta. Mas lá no fundo, ela sabia que a coragem e a determinação não eram suficientes para enfrentar o que se desenrolava. Vamos fazer assim, o homem começou, pegando um copo de bebida em cima da mesa. Vou passar informações valiosas que podem expor a organização. Mas para isso, quero que vocês façam algo por mim. Um pequeno serviço, digamos. Miguel franziu a testa, hesitando. Que tipo de serviço? Ele sorriu, um canto de lábios que não chegava aos olhos. Um encontro. Alguém que pode ser útil para nós e que precisa ser convencido a compartilhar o que sabe. Essa pessoa não é tão fácil de lidar. O medo se materializou em Ana como um peso em seu estômago. E se não tivermos como convencê-lo? Ah, ele respondeu, dando um gole em sua bebida. Isso é parte da diversão, não acha? Não se preocupe, eu vou garantir que tudo aconteça da maneira certa. Miguel e Ana trocaram olhares, a ansiedade crescendo. A ideia de se envolver em algo mais perigoso e desconhecido parecia um abismo. Mas havia uma centelha de esperança. Os dados que buscavam poderiam salvar vidas. Eles estavam decididos a descobrir a verdade, mesmo que isso significasse entrar em um jogo arriscado. Quando? Miguel perguntou, quebrando o silêncio. Agora mesmo. O homem em questão está em um evento na região leste da cidade. Parte do submundo, mas com amigos frequentes no lado de fora.
É um astuto. Vocês vão precisar de jogo de cintura. Dá pra ele estar nos ouvindo? Ana lançou ponto. Ele riu, balançando a cabeça. Relaxe, querida. Não há ninguém aqui que se importe com nada. Ninguém exceto nós. Ana sentiu o sangue subir à cabeça, um misto de nervosismo e adrenalina. E se der errado? Ah, meu bem, é uma parte do esquema. Ao entrar nesse mundo, vocês terão que se acostumar com a ideia de que pode dar muito errado ou muito certo. O som de risos ecoava ao redor, enquanto o homem continuava, seu olhar cada vez mais penetrante. A pressão aumentava e com o último olhar cúmplice, Ana e Miguel decidiram se atirar de cabeça na escuridão. Vamos, disse Miguel, levantando-se da mesa. Precisamos disso. Enquanto se afastavam do bar, Ana sentia o peso da decisão pesando sobre seus ombros. A adrenalina corria em suas veias. O caminho à frente estava cheio de incertezas, mas a determinação queimava em seu coração. Uma vez do lado de fora, a cidade parecia pulsar ao redor deles. Ana respirou fundo, sentindo a intensidade pintalando suas esperanças e medos. E se não conseguirmos voltar? Sussurrou, quase um pensamento. Miguel olhou para ela, seus olhos determinados. Se não conseguirmos, lutaremos enquanto pudermos. E juntos, não vamos desistir. Aquelas palavras foram como um combustível, e enquanto caminhavam rumo ao desconhecido, uma nova sombra se formava em seus planos. O que mais estavam prestes a descobrir, além da verdade? O frio começava a se instalar na noite, mas o calor da determinação mantinha-os aquecidos. A luta estava longe de terminar, e a linha entre a salvação e a catástrofe parecia mais tênue do que nunca. O som de carros passando rapidamente se misturava ao pensamento de que essa poderia ser a última curva antes do clímax. O que eles não sabiam era que uma nova mão estava na mesa, pronta para mudar o jogo ainda mais. A cidade parecia uma outra dimensão naquela noite. Loucura, luzes pulsantes e o cheiro de comida de rua no ar criavam um cenário que misturava o exótico ao perigoso. Com cada passo em direção ao evento na região leste, Ana sentia seu coração disparar. Era ainda mais intenso do que antes. O medo se misturava à expectativa, e a pergunta martelava em sua mente. O que encontrariam? Miguel puxou-a pelo braço, arrastando-a para um beco onde os sons da festa eram abafados. Um pequeno local decorado com luzes coloridas e música alta se revelava à sua frente. Aqui estamos, ele comentou, levando as mãos ao bolso na tentativa de parecer despreocupado. Mas a tensão em seu rosto era visível. Você tem certeza de que podemos confiar no que ele disse? Ana perguntou, a incerteza em sua voz transparecendo. O homem do bar havia deixado um gosto amargo em sua boca, e a ideia de um encontro com alguém perigoso a deixava inquieta. Precisamos das informações. Sem elas, tudo o que fizemos até agora será em vão. A determinação nas palavras de Miguel a fazia sentir um frio na barriga. Ele sempre foi a sua âncora, o que tornava aquela situação ainda mais tensa. E se der errado? Vão nos reconhecer? Ana olhou ao redor, notando as figuras recortadas nas sombras, algumas rindo, outras apenas observando. Aquela era uma selva de lobos. Uma parte dela queria voltar, mas a outra sabia que não havia opção. Temos que nos misturar, vamos fazer isso juntos, Miguel disse, sua voz suave, mas firme. Na entrada, havia um segurança parado, com braços cruzados e uma expressão que não deixava brechas. Miguel e Ana trocaram olhares. Alguma abordagem criativa era necessária. Miguel avançou confiante, mas Ana ainda hesitava. Só siga meu exemplo, ele murmurou sorrindo para o segurança. Acontece que somos amigos do André, da venda de flores do centro. Ele nos mandou por aqui. Ana respirou fundo e se juntou a ele, sorrindo também. O segurança olhou-os com desconfiança, mas o charme de Miguel parecia funcionar. Após uma breve troca de palavras, a porta se abriu, revelando um interior fervilhante com pessoas dançando e rindo, uma mistura de risadas e música alta. No entanto, ao cruzar o limiar, um nó se formou na garganta de Ana ao perceber a verdadeira atmosfera. Não eram apenas amigos celebrando, era um enclave de poder e influência, facilmente identificável pelo olhar calculador de muitos presentes. Eles estavam cercados por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Temos que encontrar esse homem, disse Miguel, puxando-a levemente pela mão. A música ecoava, enquanto eles se moviam entre os convidados. Mulheres elegantemente vestidas e homens internos bem cortados conversavam em grupos, ignorando os dois jovens que se sentiam como peixes fora de água. Ali, Ana gritou, seu ritmo acelerado por causa da adrenalina. Aquele homem ao fundo. Um homem de princípios sólidos com uma postura confiante e expressão densa. Ele parecia o que Miguel descrevera, alguém que sabia muito e não se deixaria levar facilmente. Ana sentiu um frio na espinha.
O que vamos fazer agora? Desviamos a atenção e tentamos abordá-lo. A regra número 1. Não mostre fraqueza, Miguel disse firmemente, mas seu olhar traía uma nota de apreensão. Eles começaram a se aproximar, mas antes que pudessem se aproximar o suficiente, o homem olhou sobre o ombro, seus olhos fixando-se em Ana. Uma onda de reconhecimento atravessou seu olhar, e Ana prendeu a respiração. Ele sabe quem somos, sussurrou, de repente paralisada. O que Ana não esperava era o que aconteceria a seguir. Uma nova verdade estava prestes a emergir em meio à escuridão. E ainda que seu coração se contraísse de medo, ela também sentiu uma faísca de coragem. Mas o que seria essa verdade? Estava a poucos passos de descobrir. O ambiente estava tenso. Ana sentia seu coração acelerar como se estivesse em uma corrida, muito mais intensa do que qualquer faxina que já fizera. Miguel também estava nervoso, mas havia algo mais profundo em seu olhar, um fogo, uma determinação que não poderia ser extinguida. O homem à frente deles, com aquele olhar penetrante, não era apenas um desconhecido. Ele carregava segredos, ameaças e possivelmente a chave para libertar Miguel das garras daquela investigação desconcertante. O homem se aproximou. Seus passos atraíam a atenção de todos ao redor. Vocês não são bem-vindos aqui, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Como vieram parar nesse lado da cidade? Miguel não hesitou. Estamos aqui em busca de informações, precisamos saber sobre o que está acontecendo, ele respondeu, tentando soar firme, mas a tensão na sua voz entregava a verdade. O homem analisou Miguel por um momento que pareceu uma eternidade. Depois a expressão dele se suavizou, mas não havia bondade ali, apenas um interesse calculado. Informações custam caro e vocês podem não estar prontos para o preço. Ana se lembrou do peso de suas responsabilidades, da liberdade que estava tentando conquistar para que poderiam finalmente viver. Estamos prontos para qualquer coisa que tivermos que enfrentar. Não podemos deixar isso passar. Saúde e vidas estão em jogo, ela disse, determinada. A força de suas palavras parecia infestá-las de alguma bravura. O sorriso do homem se alargou, cúmplice da calamidade que engendrava naquela cena. Se é assim, vamos jogar. Mas lembrem-se, o jogo pode ser traiçoeiro. Ele gesticulou para que seguissem. Vou apresentar a vocês algo que pode mudar a história e, por consequência, suas vidas. Seguiram-no até um canto isolado do espaço festivo. O embalo de risos ao redor parecia quase distante, enquanto o trio estava agora imerso em uma realidade própria, rodeado de mistério. O homem então começou a expor o que realmente sabia. Essa organização faz muito mais do que vocês imaginam. Lavagem de dinheiro e tráfico de influência. E principalmente controla informações. Vocês precisam ter cuidado com quem vocês querem trabalhar. Miguel se esforçava para absorver tudo, mas Ana sentia a adrenalina inundando cada célula de seu corpo. E o que você quer em troca de suas informações? Ela questionou, uma dor de estômago crescendo ao imaginar o que aquele homem poderia exigir. Quero que vocês me ajudem a desmantelar essa rede. Há um contato que eu gostaria de tirar do caminho, alguém que está atrapalhando meus planos. Com isso, eu poderei ajudar vocês a limpar o nome do Miguel e expor a verdadeira face dessa organização. Ele respondeu. Ana e Miguel trocaram olhares. Essa não era a maneira que queriam de entrar nesse mundo, mas a liberdade e o futuro que almejavam não pareciam ter outra saída. Estamos dentro, Miguel afirmou sem hesitar. Durante os dias seguintes, as coisas começaram a tomar ritmo. Ana e Miguel se enredaram cada vez mais em uma teia de segredos e traições. Eles buscaram a ajuda de Letícia, a detetive que Ana conhecia. Juntos, conseguiram juntar o quebra-cabeça que tinha forças muito maiores agindo nas sombras, prontos para desferir um golpe em qualquer momento. E aquela jornada os fez mais fortes. Ana se viu não só como uma faxineira ou mãe, mas uma mulher corajosa e determinada a lutar pelo que amava. Miguel também transformou-se. Ele não era mais aquele homem perdido em decisões questionáveis, mas um pai e um amor que se levantava para proteger sua família. Finalmente, no dia do confronto, Ana sentiu-se mais viva do que nunca. A força de sua determinação se uniu a Miguel e Letícia, e juntos enfrentaram o homem que tinha sequestrado suas vidas em um jogo maligno. O confronto foi intenso, palavras e verdades foram expostas. No final, a verdade venceu. Após aquele dia fatídico, não havia apenas um sentimento de alívio, mas uma profunda transformação. Miguel e Ana observaram seus filhos brincando sob a luz do sol, rindo como se nada de horrendo tivesse ameaçado sua vida. O amor que havia crescido entre eles foi mais forte depois de todos os desafios. Ana decidiu que a faxina em sua vida não era mais apenas sobre limpar casas. Seria sobre transformar vidas.
Com Miguel ao seu lado, eles se tornaram uma dupla, não apenas como amantes, mas como parceiros, prontos para qualquer tempestade que a vida pudesse trazer. E assim, sob um céu azul radiante, eles deram as mãos, prontos para o que viria. A jornada ainda era longa, mas o peso do passado não mais os aprisionaria. Eles eram livres para sonhar novamente. Se você chegou até aqui, eu preciso que você inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais pessoas para essa jornada emocionante. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, sua voz é importante para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Somente verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.